A partir do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Isto é colocado, dito, escrito pelo próprio Deus, é a lei de Deus, e o pecado é a transgressão dessa lei. E embora muitos combatam essa lei, dizendo que é algo que ficou no passado, como se o Velho Testamento não tivesse autoridade canônica, né? O Novo Testamento, ele ratifica essa lei. E eu quero mencionar com os irmãos o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Embora o Novo Testamento praticamente inteiro reafirma a santa lei de Deus, ela nunca foi abolida nem deixada de lado. Mas eu quero observar com os irmãos apenas esta passagem. E eu convido então a igreja à leitura na carta aos Romanos, no capítulo 7. Vamos tirar algumas lições preciosas, mesmo que em pouco tempo. Romanos capítulo 7, a partir do verso 7. Leremos apenas até o verso 18. Romanos capítulo 7, do 7 ao 18. Diz assim o apóstolo Paulo: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal,
vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então, veja que interessante o que nós vamos ver aqui. Vamos começar pelo verso 14, entendendo algo que é fundamental, porque sabemos que a lei é espiritual, tá? Então, o primeiro preceito que nós vamos entender é a validade da lei. E a lei, ela é espiritual. Então, como nós estamos num corpo corrompido e nós somos sujeitos a erros, né, e quedas constantemente, a lei se torna morte para nós, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Mas o fato da lei se tornar morte para nós, porque a nossa carne já é corrompida pela questão do pecado, não quer dizer que a lei não é boa, e não quer dizer que a lei não é espiritual, e não quer dizer que a lei ela caducou e deve ser abolida. Não. Neste caso, quem age assim, quem ensina isso, está então priorizando o pecado, e não a lei que é espiritual. Está priorizando na carne, e não o que é espiritual. E o ensino do Novo Testamento é que nós devemos semear no que é espiritual, tá? E não no que é da carne, porque o que é da carne se corrompe, é corruptível, né? Vai se corromper, vai se perder, tá? Mas o que é espiritual é eterno. E nós vemos que a lei ela é espiritual, portanto, a lei é eterna. Estes mandamentos sempre serão o representante fiel da moral de Deus e do caráter de Deus. Ou seja, o que é pecado é a transgressão desta lei, mesmo que os homens queiram mudar isso, tá? O que é passageiro são as coisas da carne, e não as coisas espirituais. E o apóstolo Paulo, então, ele afirma aqui que a lei é espiritual, tá? Agora, é claro que existe um paradoxo aqui, né? Como que nós vamos cumprir algo que nós não podemos cumprir? Então é evidente que isso vai se tornar em morte. Mas nós sabemos muito bem a resposta disso. A resposta é Cristo. E por isso a nossa necessidade de Cristo, que fez essa substituição. Cristo viveu perfeitamente, não pecou, e nele, pelos méritos dele, nós somos justificados, tá? Agora, a lei, ela continua imperando, porque o pecado é a transgressão da lei. Então note o que o apóstolo Paulo vem discorrendo aqui no seu pensamento. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. O erro não está no que é espiritual. O erro não está no que Deus nos mandou fazer. O erro está em nós. É isso que ele está falando, tá? E ele vai concluir depois. Obviamente, se o que eu quero fazer eu não consigo, eu que estou errado porque faço o que não quero. Então, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei dissera não cobiçarás. Se a lei não dissera não cobiçarás, nós simplesmente não saberíamos da cobiça. Veja que a lei, então, ela é misericórdia de Deus. Embora a gente não consiga cumpri-la perfeitamente como se deve, ela é misericordiosa, porque ela é luz para nós. Porque ela nos ensina o que é pecado. Então o apóstolo Paulo falou, eu simplesmente não saberia que a cobiça é pecado se não tivesse a lei dizendo não cobiçarás. Tá? Então eu simplesmente não saberia. Então eu estaria vivendo de cobiça em cobiça, desejando coisas pecaminosas o tempo todo, sem sequer um conflito de consciência. E esse conflito de consciência que me faz justamente buscar em Deus o perdão pelos meus pecados. Eu simplesmente teria consciência amortecida, tá? Cauterizada,
como o próprio apóstolo Paulo fala, e viveria de pecado em pecado até o dia que seria condenado eternamente. Então, a lei, ela é misericordiosa. Eu não saberia que existia cobiça, o que era cobiça, senão que a cobiça era pecado, se não houvesse uma lei dizendo que a cobiça é pecado, não cobiçarás, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências. Concupiscências é paixão, né? Porque sem lei está morto o pecado. Então por que despertou? Porque se não houvesse a lei, simplesmente não haveria pecado e o homem poderia praticar qualquer ato que ele achasse bom, qualquer paixão que ele tivesse, que nesse caso aqui são as concupiscências. Então a lei despertou em mim que eu posso me envolver, não que eu posso no sentido que está liberado, mas que é possível, já que a minha carne ela vem do gênero do pecado, né? Que eu herdei o pecado, eu já fui concebido em pecado, que eu poderia me envolver com qualquer tipo de paixão. Qualquer paixão que desagradasse a Deus, qualquer paixão pecaminosa. Então, isso despertou em mim. Agora eu sei que essas paixões, que algumas delas, são pecaminosas, porque a lei me diz que elas são. Senão, simplesmente eu não saberia. Eu seria como uma pessoa que dizia, mas o que há de errado nisso? Se eu estou fazendo isso em amor, se eu estou fazendo para o bem, se eu não, né, não tenho a intenção de fazer isso e aquilo, então, eu teria uma moral relativa. E a lei, ela nos apresenta a moral absoluta de Deus, que ela é uma moral irrefutável. Então, seguindo o raciocínio, o apóstolo Paulo falou, outrora, sem a lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Por quê? Porque eu não consigo me justificar diante da lei. Porque se apareceu a lei e o preceito dizendo essas 10 coisas que eu não posso fazer, né? E eu olho para aquilo e eu vejo que eu não consigo ficar sem fazer o tempo todo, a vida inteira aquilo, então eu estou morto, eu morri. Porque não há como nadar contra essa correnteza. É isso que ele está dizendo, né? E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo mandamento se me tornou para a morte. Então, o mandamento que é apresentado para que nós tenhamos uma vida correta e colhendo boas consequências de bons atos, eu verifiquei que isso se tornou para mim para a morte, porque eu não consigo ser exatamente como eu deveria ser, vendo esse espelho da lei. Então, olha como as doutrinas do Novo Testamento da igreja, né? Elas são sinceras e francas e claras. E como cada vez mais ela nos mostra a dependência de Cristo. Tá? Então, aqui vem, verso 11, né? Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por que esse termo me enganou e me matou? Porque é como se eu tivesse a sensação que eu iria cumprir aquilo lá tudo. Só que na prática eu não consigo cumprir. Que ele mesmo vai falar, o bem que eu quero, esse não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. E ele compara com uma pena de morte terrível, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não sei se os irmãos lembram, eu comentei isso certa vez, os irmãos. É uma pena de morte terrível, gravíssima, que os próprios romanos, que eram cruéis, eles mesmos acharam aquela pena tão cruel que eles mesmos aboliram, aquela pena ficou pouco tempo ali, foi abolida rapidamente, né? Que era um cidadão não romano que matasse um romano, condenado, ele seria amarrado no corpo daquele romano e quando aquele romano morto decompôs, ele ia decompondo junto. Então o apóstolo Paulo, veja a crueldade disso, né? Ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Veja a dependência de Cristo, né? Quem me livrará disso? O apóstolo Paulo, essa lei, na prática, ele nunca, jamais, ele seria condenado a essa lei, porque ele tinha o título de cidadão romano. Essa lei só era aplicada em pessoas que não eram romanos. Alguns, o apóstolo Paulo, ele era judeu, ele não era romano, mas ele tinha o título conferido ao pai dele de cidadão romano, isso era extensivo aos filhos, né? Como até as leis da Itália até hoje até os filhos e netos, né? Então, como o pai dele prestava serviço para o Império Romano, recebeu esse título, então isso foi extensivo ao apóstolo Paulo. Então jamais ele seria condenado a essa lei. Mas ele se coloca na posição de um condenado diante de Deus. Porque ele fala,
eu vou perecer eternamente, ninguém pode me livrar disso. Quem vai me livrar disso? Né? Então, veja que somente Cristo, na verdade, é que vai poder livrar, né? Então, aí ele vai falar, por conseguinte, depois que ele fala, né? Pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Então, o que nós reconhecemos? A lei é santa, a lei é espiritual, ela é santa, ela é eterna, ela é boa, ela é justa. Ela é justa. O fato de eu não poder cumprir quer dizer que a injustiça está em mim e não na lei. A lei é justa. O certo seria que a gente cumprisse fielmente à risca todos esses preceitos da lei com todos os seus desdobramentos. Por isso que é mais fácil, irmãos, numa geração como essa de hoje, né, já de algumas décadas, né, dizer que essa lei foi abolida. É mais fácil deixar isso para trás do que encarar isso de frente. Mas se nós encaramos isso de frente, nós vemos cada vez mais a dependência de Cristo. E como nós precisamos dessa substituição, né? É como aquela pessoa que está doente, mas ela não quer o remédio, né? Ela não quer passar pelo processo do tratamento do remédio. Então ela vai fingindo que ela não está doente, né? Só que aí a doença vai prevalecer então. E aí ela precisa do remédio, né? Então, quando se olha para a doença, fala, olha, eu não queria passar por esse tratamento, mas eu vou para preservar a minha vida. E é exatamente assim com relação à lei, tá? Verso 13, acaso o bom se me tornou em morte? Né? E ele fala, de modo nenhum. Então veja que o apóstolo Paulo, ele tem essa característica, né? Dele fazer essas perguntas já prevendo que alguém vai pensar nisso. Então isso me tornou em morte? Né? E ele fala, não, de modo nenhum. É como ele fala quando ele fala da eleição e predestinação, né? Então há injustiça em Deus? De modo nenhum. Ele vai explicar, né? Então ele já prevê que alguém vai chegar a esse pensamento, né? E aí ele vai explicando, tá? Então acaso acaso o bom se me tornou em morte? Se a lei é boa, então esse bom para mim se tornou mal, em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, como eu vejo que a lei é boa, ela é santa, ela é espiritual e ela é justa, aí eu consigo ver então como o pecado é maligno. E como o pecado ele vai fazer mal, e como o pecado ele é detestável. É só assim que eu vou conseguir entender isso. Porque se eu desprezar a lei, eu vou me abrir totalmente para a possibilidade do pecado. E vou minimizar o pecado cada vez mais. E o pecado vai se tornando uma coisa natural na minha vida. Então, quando olha para a lei, eu falo, olha, por causa de uma coisa boa, né, que me mostrou o quanto o pecado é maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, se o que é espiritual é o que vai prevalecer, e o que é carnal é o que vai se corromper, e eu tenho que alimentar, então, o que é espiritual e não o que é carnal, obviamente o erro e a injustiça está em mim. Está na minha carne que eu já nasci pecador e não na lei. A lei, deixa a lei lá. Não queira mudar a lei, não. Nenhum de nós é legislador. Deus é legislador. A lei é santa e boa, né? Então, eu simplesmente olho e falo, eu não sou. Então, eu preciso cada vez mais lutar, né, contra essa própria natureza que já nasci com ela, né? Mas eu preciso lutar cada vez mais contra ela, tá? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, e vejo que eu que sou escravo do pecado, e escravo do erro. Neste caso, quem faz isso já não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. Então, eu começo a ter a consciência, certo? Desse gênero do pecado, que ele é uma realidade no ser humano. Por isso que Davi fala, em pecado me concebeu a minha mãe. Então eu tenho esse pecado. Mas nasce um bebezinho lá,
Coisa linda, né? Ai, que lindo, que bonitinho, que não sei o quê. É só questão de tempo para ele cometer o primeiro pecado, porque os genes já estão lá. Aí um dia ele dá um tapa no rosto da mãe, do pai, faz alguma coisinha lá, já o primeiro pecadinho, se é que a gente pode chamar assim, né? É questão de tempo para cometer o primeiro pecado. Por isso que a criança deve ser ensinada desde o começo dessas realidades que nós temos que lutar contra essas coisas, tá? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E para nós completarmos, quero convidar os irmãos na carta aos Filipenses, e quero ler 2 versículos da carta aos Filipenses. A primeira, esses 2 versículos nos serão consoladores e nos fortalecerão nesta questão, desta luta contra a nossa própria carne, né? Já que a lei é espiritual. Tá? Primeiro é o capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o que diz aqui? Esta boa obra é o próprio Deus que começa em nós. Ele que nos desperta para essa boa obra. O mesmo apóstolo Paulo falava, o bem que eu quero, isso eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço. É ele que está dizendo isso. Então, estou plenamente certo disso, ele diz. Que aquele que começou a boa obra em mim, em nós, é fiel e é suficiente para concluir. Ele não vai abandonar essa obra. Ou seja, é impossível o salvo perder a sua salvação. E isso nos conforta e nos consola. Tá? Não nos exime da luta. Nós devemos lutar contra essa própria natureza, por gratidão a Deus. Certo? Não, eu quero ter um coração cada vez mais longe do pecado, mesmo porque o pecado traz consequências, né? E nós vimos que o pecado ele é realmente maligno. E a lei é santa, boa e justa. Tá? E o segundo texto que eu quero ler com os irmãos é por que nós precisamos de Cristo e de Deus e nos apegar a Ele, né? Porque, Filipenses aqui mesmo, capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, é Ele que efetua, que faz, que constrói, né, em nós. Tanto querer, o que quer dizer isso? É Ele que opera a fé em nós. Tá? E esta fé, essa construção, ela vem através da palavra de Deus. Então, aquele que persevera, esse é de fato que é o eleito. É a doutrina da perseverança dos santos, né? Porque aquele que persevera é aquele que ele vai ter luta, vai ter tentações, vai dar uma escorregada aqui, outra ali, vai se arrepender, vai ficar triste com ele mesmo. Mas ele vai o quê? Se alimentando, porque a fé vem pela pregação e a pregação de Cristo. E é assim que Deus vai operando essa fé em nós e vai criando em nós o desejo de fazer o certo, né? E é apoiados que nós estaremos nesta palavra, que nós teremos força e convicção e energia espiritual para fazermos o que é certo. Então, irmãos, prolongou um pouquinho, né? Mas precisamos desta instrução, todos nós, né? Que essa palavra seja consoladora aos irmãos. Neste momento que estaremos orando uma oração silenciosa, né? De contrição e confissão de pecados, uma oração penitencial, estaremos pedindo perdão pelos pecados que porventura não foram confessados ainda, né? Que cometemos. E se algum de nós sentir o desejo voluntário de olhar para isso e falar, Senhor, muito obrigado, porque a lei é santa e espiritual. Muito obrigado por nos trazer essa luz e me perdoe por todas as vezes que eu quebrei essa lei. Eu sei que ainda